Olá, para quem não me conhece, meu nome é Mônica Ulisses, sou editora do canal www.comidanamesa.com.br, que aborda assuntos relacionados à alimentação com artigos, dicas, entrevistas, notícias e receitas. A Assembleia Geral das Nações Unidas definiu 2021 como o Ano Internacional das Frutas, Legumes e Verduras. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, mas dados recentes da Unicef no Brasil mostraram que 41% dos jovens e crianças deixaram de consumir frutas e legumes na pandemia. Aproveitando que no próximo dia 31 será comemorado o Dia do Nutricionista, vamos conversar hoje com Marta Moicon. Marta é presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 4ª Região, CRN4, que abrange o Rio de Janeiro e Espírito Santo. É graduada pela Faculdade de Ciências da Saúde São Camilo de São Paulo e doutora em História das Ciências e das Técnicas e Epistemologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Marta, muito obrigada por você ter aceitado o convite para falar sobre esse tema tão gostoso e tão importante, né, Marta? Com certeza. Eu que agradeço estar aqui com vocês e poder contribuir, multiplicar conhecimento, isso é muito importante, né? Ainda mais no momento que a gente está vivendo, né? De tantas notícias fakes, né, que existem por aí, né? Então, é muito importante essa troca. Para mim, é um prazer. Muito obrigada. Marta, por que é importante incluir frutas, legumes e verduras no dia a dia? Primeiro que, assim, se a gente pensar, né, hoje no Guia Alimentar, né, que a gente tem, o Ministério da Saúde lançou em 2014, né, o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele está dentro daquela recomendação, né, de alimentos in natura, priorize alimentos in natura e minimamente processados, por quê? Né? Principalmente as frutas e legumes, eles nos fornecem vitaminas, sais minerais e as fibras alimentares, que são muito importantes, né? Então, as vitaminas e sais minerais regulam todo o nosso organismo, todo o metabolismo do nosso organismo, né? E as fibras, que são tão importantes, né? Que as pessoas, às vezes, não sabem por que o intestino é preguiçoso, né? Por que não consegue, né, evacuar todos os dias, e a gente sabe que as fibras, elas são muito importantes para esse funcionamento perfeito do organismo. E as frutas e legumes são as principais fontes de fibras, né? Vitaminas e sais minerais. Então, é muito importante que a gente consuma uma variedade desses alimentos para que a gente tenha uma dieta adequada, né? Uma alimentação adequada e saudável para a pele, né? Para o organismo todo, para o cabelo, para as unhas e até para o ambiente, né? Um ambiente mais sustentável, que a gente consuma alimentos naturais. É muito importante isso, né? Eu acho que a gente tem que ver a saúde como um todo, né? Incluindo o meio ambiente. Agora, Marta, quais são os legumes e as frutas e verduras assim mais importantes que não podem faltar realmente no prato? Porque a gente tem uma variedade muito grande de legumes, verduras e frutas. Você exemplificaria algumas mais importantes, assim, custo-benefício, porque também custa, né? As frutas também são caras, os legumes, as verduras. Quais aqueles que não poderiam realmente faltar no prato? Eu não qualificaria assim, né, quais as que não poderiam faltar no prato. O que o nutricionista sempre recomenda é a variedade, a diversidade, né, o colorido. Eu acho que ter em mente, né, um prato colorido, eu acho que é o mais importante, porque cada nutriente, né, ele tem ali os seus pigmentos, então cada um tem a sua importância. Não dá para falar assim, olha, esse aqui não pode faltar. Quanto mais diversificada
a dieta, a nossa alimentação, né? Dieta que eu estou falando é dieta alimentar, né? A nossa alimentação diária, quanto mais diversificada, melhor. Então, por exemplo, se eu tiver entre cenoura, abóbora, tomate, né? Todos esses fruta como a laranja, né? Amarelos, eles estão me fornecendo um certo nutriente. Se eu tiver uma beterraba, um repolho roxo, então isso significa, né, que você está diversificando os nutrientes. Cada um tem a sua importância. Não dá para falar esse aqui é mais importante do que esse, né? Não pode faltar assim essa diversidade, né? Que aí a gente tem problemas de saúde. Em relação à quantidade, Marta, qual é a quantidade ideal? Qual a quantidade ideal? Aí frutas, 5 porções, 2 porções. A Organização Mundial de Saúde ela recomenda 5 porções diárias, que seria o ideal, né, entre as refeições aí diárias. Eu acho que é um bom parâmetro esse, né, das 5 porções, e a gente já teve campanhas 5 ao dia, né? É muito importante, porque, como você falou, né? Os jovens estão comendo menos, né? Muito por conta das mídias que incentivam os ultraprocessados, é mais rápido, é mais fácil, né? É mais econômico, e a gente tem uma luta aí constante, né? Nessa conscientização da importância dos alimentos in natura, né? Isso é uma luta diária com relação a isso. Ô, Marta, mas dá para ser saudável comendo fruta, legumes e verduras e nenhuma carne? Ou é necessário ou não é necessário? Olha, a gente tem estudos, né? E até o ano anterior, né? Os anos anteriores surgiu aquele documento do The Lancet falando da dieta planetária, né? Onde para você reduzir o consumo de carne, e eles provam ali, né? A quantidade de proteína necessária para o organismo não é tanto assim como as pessoas consomem. É um exagero o consumo de carne. Dá para ser saudável, sim, reduzindo a proteína animal, mas tendo uma dieta equilibrada. Aí é importante a atuação do nutricionista nesse equilíbrio, né? Então, hoje em dia também é importante que tenha uma orientação. Claro, a gente tem proteínas de origem vegetal, mas tem que ter um equilíbrio nessa dieta vegetariana para que não falte nenhum nutriente, né? Então, por isso é importante sempre a orientação de um profissional nutricionista, né? Para adequar essa alimentação. Que hoje o número de vegetarianos estritos, né? Eu não vou dizer nem o vegano, porque muitas vezes o vegano o veganismo é utilizado de uma forma incorreta. O veganismo é uma filosofia, não veste nada de origem animal, né? Diferente do vegetariano estrito, que não come nada, não come nada de origem animal, né? Então, essas dietas realmente precisam de uma orientação para que não haja deficiências aí nutricionais, né? Tem que ter um conhecimento para isso. Na hora de aproveitar melhor esses 3 tipos de alimentos, é melhor consumir cru, cozido ou tanto faz? Você tem alguma... Eu acho que de todas as formas, né? De todas as formas, e nada pode ser extremo, né? Nem tudo cru, né, como o crudivorismo, que hoje também é muito popular, né? A gente tem relatos aí de pessoas que tiveram várias carências por conta disso, mas e também em tudo cozinhar os alimentos, porque o alimento cru ele necessita de muita energia. A partir do momento que o homem passa a cozinhar o alimento, ele começa a consumir essa energia para desenvolver o cérebro, né? Então veja essa relação aí. Então nada pode ser radical. Eu acredito que você tenha que ter um equilíbrio na sua dieta, até porque você precisa digerir, né? Precisa consumir as fibras, que não são totalmente digeríveis, mas você precisa para que você consiga que o seu trato intestinal funcione corretamente. Então,
nada que é radical é bom, né? Ou tudo cru, ou tudo cozido. Eu acho que tem que ter aí um equilíbrio na nossa alimentação em todos os sentidos, né? Ô, Marta, tem horário melhor para consumir frutas ou isso não tem nada a ver? À noite, manhã? Por exemplo, o café da manhã tem sempre que ter uma fruta ou não necessariamente precisa ter uma fruta? Eu acho que depende do. Cada pessoa é uma, né? Cada uma tem um hábito, né? Então, por exemplo, uma pessoa que vive lá no Nordeste, ela tem o hábito, né, de consumir no seu café da manhã o aipim, né, o café. Então, não existe o horário melhor para consumir fruta, desde que ele consuma e diversifique a sua alimentação. Eu acho que cada um, né? Cada pessoa é um, tem que ser avaliado, cada caso é um caso, enfim, eu não penso dessa forma, né? Eu acho que desde que a alimentação seja variada, diversificada, ela vai depender da pessoa, né? Dos seus hábitos, que devem ser levados em consideração, os seus hábitos, costumes, tradições, tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora, ô Marta, a gente perde no congelamento, a gente perde os nutrientes desses alimentos? Olha, depende como é feito o congelamento, né? Isso depende de como é feito. As pessoas acham, por exemplo, que você congela um alimento, pronto, está congelado, vou ficar lá no freezer eternamente, né? Depende de como ele é feito, porque se você faz com um legume um branqueamento, né, que você imerge naquela água quente, retira, depois coloca numa água mais fria e congela, cria-se uma película. Eu estou te dando um exemplo, tá? Cria-se uma película no alimento que, se você consegue congelar ele, ele não perde nutriente. Até um suco de laranja, por exemplo, se ele for bem feito, no equipamento correto, higienizado, com tempo adequado, você perde muito pouco vitamina C, né? Então, depende do modo como você cozinha o alimento e prepara ele para ser congelado. E o congelamento também depende da temperatura do seu equipamento. Quanto mais gelado for seu equipamento, mais frio, né? Maior tempo você pode congelar. As pessoas acham que coloca no freezer doméstico, pode congelar lá por um mês. Depende, porque se ele tiver numa temperatura negativa, mas não assim a menos 18, a menos 15, esse alimento já não pode ficar por muito tempo, né? Assim, talvez 15 dias congelados. Então, são isso que vai depender, né? De como você processa aquele alimento para congelar. Ele vai perder ou não. Entendi. Ô, Marta, a fruta, existe alguma fruta que tenha contraindicação? Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, é isso? Eu não sei se tem alguma pessoa que seja assim, não seja intolerante a alguma fruta, ou que não, de repente não gosta e fala que é intolerante, né? Os alimentos vegetais, eles são naturais, então assim, é muito difícil você ver uma intolerância a uma fruta. Eu acho que eu não conheço. A não ser em casos de diabéticos, né? Porque tem fruta que tem mais Ah, açúcar que outra, né? sim, é controlado. E mesmo o diabetes hoje, né? Se ele é controlado, a pessoa come, né? Quando eu fiz a nutrição, o diabético não podia comer isso, 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 isso. Hoje, se ele tem uma dieta controlada, uma alimentação totalmente controlada, ele consegue comer até um açúcar em pequena quantidade, um doce em pequena quantidade, a depender do plano alimentar dele. Entende? Se ele é insulino dependente ou não. Então, assim, como eu falei, cada caso é um caso, né? Então, não existe um padrão, né? Eu acho que vai depender de cada um e depender da orientação nutricional que ele tiver. Tá ótimo. Marta, você quer falar mais alguma coisa? Quer dar mais alguma dica para o pessoal para consumir mais fruta, legumes e verduras? Eu acho muito importante, né? A gente dá, inclusive, eu acho que quando a gente valoriza esse alimento, não só pela sua
importância nutricional, mas pela importância de quem está produzindo aquele alimento, né? Como eu falei, a saúde ela tem que ser vista como um todo. Então, a saúde do ambiente tem a ver com aquele que está produzindo, com aquela pessoa que está produzindo, né? E com a diversidade do ambiente. Quanto mais você consome, você também está contribuindo com isso, não só pela sua saúde, mas também pela saúde da população e do ambiente, né? Das tradições, enfim, do pequeno agricultor, né? Não para o agronegócio, mas para aquele pequeno agricultor. Então, eu acho que tudo que é bom para a saúde é bom para o planeta também, né? A saúde ambiental e a saúde pessoal, eu acho que é isso.